Muito bom dia a todos. Em nome do povo de Itajubá, invocando a proteção de Deus, havendo o número regimental, declaro abertos os trabalhos desta primeira reunião extraordinária. Gostaria de pedir auxílio do nosso secretário para a chamada dos vereadores. Muito bom dia a todos. Chamada da primeira reunião extraordinária. Vereador Antônio Raimundo Santi. Vereador Carlos Molina. Presente. Vereador Kleber Davi. Presente. Vereador Dr. Kenner Maia. Vereador Fabrício Machado. Vereador Joel Carlos de Almeida. Presente. Vereador Jorjão da Saúde. Vereador Marcelo Kraus. Vereadora Mônica Chaves. Vereador Renato Moraes, presente. Vereador Ricardo Zambrana. Vereador Sargento Pereira. Presente. Vereador Sebastião Silvestre. Vereador Vladimir Bananeiro. Vereador Zé Maria Bão. Vereador Zé Pequeno. Vereador Wilson do Povo. Presente. Apenas justificar, através do ofício do vereador Sebastião Silvestre, presidente da Casa. Prezado senhor, venho por meio deste informá-lo que não poderei comparecer às reuniões extraordinárias do dia 15 de julho, por compromissos profissionais já pré-agendados em nosso município. Na verdade, é o ofício do vereador Dr. Kenner Maia. Muito bem. Sendo assim, podemos iniciar, então, a ordem do dia, cujo primeiro assunto é a emenda 01 ao projeto de lei 4454. Coloco, portanto, em discussão. A palavra a um dos autores. Aproveito para registrar a presença do vereador Antônio Raimundo Santi. E a palavra continua aberta a um dos autores para tratar da emenda número 1 ao projeto de lei 4454. Com a palavra o vereador Marcelo Kraus. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores. É uma emenda simples. No projeto do vereador Renato, constava um termo que é diferente do que consta na lei dos taxistas, né? Então, a gente fez uma adequação para suprimir este termo, e aí o artigo 2º fica: o veículo que trata o inciso 4º será permitida a sua substituição provisória por motivo de colisão, sinistro ou furto, devendo o novo veículo ser previamente licenciado por prazo determinado mediante anuência da Secretaria Municipal de Defesa Social, Departamento de Trânsito, observando os demais dispostos desta lei. Então, a emenda é simplesmente para ficar coerente com a lei dos taxistas. Muito obrigado. Obrigado, vereador Marcelo. A palavra continua aberta. Vereador Renato de Moraes. Bom dia, vereador Carlos Molina, presidente nessas sessões extraordinárias. Bom dia, amigos vereadores. Bom dia a todos que nos acompanham. Eu quero, com muita sinceridade aqui, agradecer aos colegas vereadores que demonstraram preocupação com o projeto. Ao protocolar esta emenda, sem dúvida nenhuma, a intenção de todos é de trazer a melhoria ao projeto. Eu fico muito grato por isso. Demonstra o compromisso de cada vereador com essa Casa Legislativa, sobretudo com as leis que aqui são produzidas por esse plenário. Eu quero, ainda assim, pedir aos colegas que reconsiderem esta emenda
por conta da retirada do termo que está sendo proposto no texto original, que é o motivo de força maior. Em reunião ordinária, onde esse projeto foi discutido em primeiro turno, ficou claro a preocupação de alguns dos colegas aqui com a utilização desse termo, mas eu quero tranquilizá-los e, mais uma vez aqui, ressaltar que no universo jurídico, o termo força maior e caso fortuito é pacificado para considerar situações imprevisíveis dentro da administração pública. Portanto, a proposta que é trazida aqui pela emenda é para que o texto que está sendo proposto na lei fique semelhante, fique igual ao texto da Lei 2919, que é a lei do táxi. No meu entendimento, não é o projeto que vai ser discutido hoje aqui que precisa ser alterado e ser retirado o termo força maior. No meu entendimento, é a lei do táxi que precisa ser incluído também o termo caso fortuito ou força maior, pois são condições, são situações perfeitamente pacificadas no universo jurídico para se trabalhar questões que são eventualmente imprevisíveis. É por isso que eu quero pedir aos colegas aqui que reconsiderem a emenda, pois o termo caso fortuito ou força maior é pertinente e um instrumento utilizado frequentemente no universo jurídico. Obrigado, senhor presidente. A emenda continua em discussão. Ninguém mais? Coloco, portanto, em votação. Antes, porém, registrar a presença do vereador Fabrício. O vereador Zé Pequeno nos acompanhando remotamente. Coloco, portanto, a emenda número 1 ao projeto de lei 4454 em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram. O voto contrário, portanto, do vereador Renato. Só um segundo. E eu coloco, então, para o vereador Zé Pequeno a sua manifestação. Voto nominal do vereador Zé Pequeno. Bom, o vereador Zé Pequeno deve ter tido algum probleminha aí de contato. O vereador Jorge Andrade pediu a palavra. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, né? Vereador que eles assistem. Eu com a emenda ou sem emenda, esse projeto eu já sou contra. Então, eu só queria deixar registrado aqui, né? Só penso que eu fui favorável à emenda. Então, com emenda ou sem emenda, esse projeto, para mim, eu sou contra. Muito obrigado. Você está justificando o seu voto. Ok. Dando continuidade, próximo item da pauta, emenda número 1 ao projeto de lei 4465. De autoria dos vereadores Renato Nascimento de Moraes e Carlos Molina. Com a palavra, o vereador Renato Nascimento de Moraes. Muito bom dia a todos mais uma vez. Nos próximos minutos, nós vamos discutir um projeto importante, que é a peça orçamentária que é exigida na lei orgânica do município para ser votado anualmente por essa casa. Eu estou falando da lei de diretrizes orçamentárias. E após análise do parecer jurídico nas comissões de Constituição, Legislação e Redação, seguindo a recomendação, nós estamos propondo algumas emendas. Emenda número 1 e número 2. A emenda número 1, deixe-me fazer a leitura aqui para o entendimento de todos. Ela altera a redação do artigo 25. A redação original no projeto que foi protocolado nessa casa diz, abre aspas, a lei orçamentária anual poderá conter autorização para a contratação de operações de crédito pelo Poder Executivo, a qual ficará condicionada ao entendimento das normas estabelecidas na Lei Complementar Federal 101, de 2000, e as suas alterações, e nas resoluções do Senado, número 40, de 2001, e suas alterações, e 43, de 21 de dezembro de 2001, e suas alterações. A proposta colocada no parecer jurídico que foi aprovada pelas comissões de Constituição
e de Finanças traz a redação da seguinte maneira, abre aspas, a contratação de operações de crédito pelo Poder Executivo, além da autorização, através de lei específica, ficará condicionada ao atendimento das normas estabelecidas na Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, e suas alterações, e a sua resolução do Senado Federal, número 40, de 20 de dezembro de 2001, e a resolução do Senado, número 43, de 21 de novembro de 2001, e as suas respectivas alterações. Portanto, seguindo a recomendação do parecer jurídico, a Comissão de Constituição, Legislação e Redação e a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira apresentam esta emenda para alteração do artigo 25 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2021. Continua em discussão. Em votação nominal. Votação nominal, emenda 01 ao projeto de lei 4465 de 2020, vereador Antônio Raimundo Santi, Sim. vereador Kleber Davi, Sim. vereador Fabrício Machado, vereador Joel Carlos de Almeida, Sim. vereador Jorge Andrade, Sim. vereador José Maria Silva, vereador José Roberto Floriano, vereador José Vladimir dos Santos, Sim. vereador Kenner Augusto Maia, vereador Marcelo Kraus Rezende, Sim. vereador Sargento Pereira, Sim. vereadora Mônica Chaves, Sim. vereador Renato Moraes, sim, vereador Ricardo Zambrana, Sim. vereador Sebastião Silvestre, está ausente, vereador Wilson do Povo. Sim. Só confirmando, senhor presidente, vereador José Roberto Floriano, Está ausente, temporariamente. Aproveitando, registra a presença do vereador Vladimir Bananeiro. Doze votos favoráveis. Emenda ao projeto de lei 4465, aprovado, então. Passamos à emenda número 2, também ao mesmo projeto 4465 e a LDO. Mais uma vez, com a palavra, um dos autores, vereador Renato de Moraes. a emenda número 02, como já disse aqui anteriormente, também é uma proposta das comissões de Constituição, Legislação e Redação, juntamente com a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Essa emenda também segue uma recomendação do parecer jurídico do projeto, que suprime o artigo 32 do projeto de lei 4465, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e renumera os demais artigos. Eu preciso fazer aqui a leitura, para o entendimento de todos, a leitura do artigo 32 e a justificativa que está acostada ao projeto da emenda. O artigo 32 diz o seguinte: fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a remanejar, transpor e transferir recursos nos termos do inciso 6º do artigo 167 da Constituição Federal. O artigo 32 é seguido de um parágrafo único e 3 incisos. A justificativa acostada na proposta da emenda diz o seguinte: o artigo 32 deverá ser suprimido, considerando a falta de consonância ao posicionamento adotado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, pois o dispositivo em questão não possui a sua consonância ao entendimento atual do corte de contas, principalmente pela pretensão que é genérica na sua futura aplicabilidade, sem qualquer direcionamento que justifique a presença na diretriz orçamentária. Então, por essa razão, seguindo a recomendação do parecer jurídico, a proposta desta emenda das duas comissões é de suprimir o artigo 32 da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A emenda número 2 continua em discussão.
Em votação nominal. Registrando a presença do vereador Zé Maria Silva. Votação nominal da emenda 02 do projeto de lei 4465. Vereador Antônio Raimundo Sante. Sim. Vereador Kleber Davi. Sim. Vereador Fabrício Machado. Sim. Vereador Joel Carlos de Almeida. Sim. Vereador Jorge Andrade. Sim. Vereador Zé Maria. Sim. Vereador José Roberto Floriano. Vereador José Vladimir dos Santos. Sim. Vereador Dr. Kenner Maia. Está ausente. Vereador Marcelo Kraus. Sim. Vereador Sargento Pereira. Sim. Vereadora Mônica Chaves. Sim. Vereador Renato Moraes, sim. Vereador Ricardo Zambrana. Sim. Vereador Sebastião Silvestre está ausente. Vereador Wilson do Povo. Sim. Senhor presidente, só confirmando, vereador José Roberto Floriano. Roberto Floriano continua ausente. Contabilizando, portanto, 13 votos favoráveis, emenda número 2 aprovada. Assim, nós passamos ao primeiro turno de discussão e votação nominal do projeto de lei 4465, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Coloco, portanto, em discussão. Muito bem, somente para o entendimento daqueles que nos acompanham, porque já é de conhecimento de todos os vereadores nesse plenário, a exigência legal de se, no ano anterior, passar por esse plenário a apreciação do plano da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano conseguinte, para o ano seguinte. E nós estamos discutindo hoje aqui, após a análise das comissões pertinentes, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021. Após as análises das emendas, eu trago agora esse projeto para esse plenário e peço a aprovação dos colegas aqui para o cumprimento da legislação e a apreciação dessa peça orçamentária. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Vereador Antônio Raimundo Sante. Senhor presidente, mesa diretora, vereadora Mônica, colegas vereadores, muito bom dia. Senhor presidente, todo ano ocorre essa votação e nós temos que fazer assim de afogadilho, porque nós temos o período do recesso de julho. Se não votarmos essa lei até o dia 22, a gente não consegue sair de recesso. Esse projeto deu entrada na Câmara no dia 15 de maio, foi para o jurídico no dia 20 de maio, voltou para as comissões só no dia 2/7. E as comissões já foram, de certa forma, pressionadas para darem parecer rapidamente para que esse processo, então, fosse desencadeado e o projeto votado antes do dia 22. No meu parecer, como relator da Comissão de Finanças, eu pontuei algumas questões com relação ao orçamento e a comissão descartou e fez o parecer favorável. E eu estou levantando isso porque, no meu parecer, eu recomendei à comissão chamar o pessoal responsável pelo orçamento para esclarecer algumas dúvidas sobre o que eu levantei. E eu não tive resposta a essas dúvidas. A primeira delas é com relação à previsão de cargos. O ano que vem, nós estamos num ano de pandemia, e o ano que vem vai ser um ano complexo, porque nós teremos um reflexo todo dessa pandemia no orçamento do ano que vem. No entanto, o Executivo corrigiu o orçamento em 3,65% e retirou simplesmente as operações de crédito. Então, o orçamento de 325 caiu para 282.
No entanto, ele permaneceu. Tem pessoal em encargos sociais de pessoal, ele reduziu o valor. O valor de 2020 é 114 milhões 807 mil previsto no orçamento de 2020, caiu para 114 289, diminuiu quase 600 mil reais na dotação orçamentária para pagamento de pessoal e encargos de pessoal. No entanto, nos anexos aqui da lei, do projeto de lei, está prevendo um acréscimo de 659 cargos. Aí eu perguntei, como que nós vamos crescer? Previsão de 659 cargos, de aumento de cargos, sendo que nós vamos reduzir a dotação orçamentária para pessoal em encargos sociais. Há um contrassenso. E, na nota que vem no anexo 2A, referente à previsão, está vindo sempre a mesma colocação. Tem uns 5, 6 anos que a mesma colocação é feita, sequer foi alterada. Está assim, ó. Na projeção dessas despesas, foram consideradas as revisões anuais exigidas por lei, bem como aqueles necessários à cobertura de despesas decorrentes do preenchimento de cargos por concursos públicos, observada a disposição da Lei Complementar 101. Quer dizer, então, aparentemente, ali está o recurso já para ampliação dos 659 cargos, no entanto, foi reduzido. Então, eu queria esse esclarecimento, não obtive. Na minha visão, posso estar redondamente enganado, mas está havendo um contrassenso aí na previsão de recursos para isso. A outra questão também que eu levantei foi que o orçamento caiu e está prevendo um acréscimo de juros e encargos crescendo. A prefeitura vai receber, para vocês terem uma ideia, na receita patrimonial, tá, a estimativa da receita patrimonial considerou o comportamento, os rendimentos das aplicações financeiras, proporcional à estimativa de arrecadação de recursos próprios e transferidos. Então, quer dizer, ele previu, para vocês terem uma ideia, o aumento em 2020, esse valor foi de R$ 988 mil previstos que a prefeitura vai arrecadar de aplicações financeiras no banco. Em 2021, com a queda da receita, está prevendo aumentar para 3.726. Ora, como que eu vou aumentar a arrecadação de aplicações financeiras nesse montante, sendo que a previsão do orçamento é redução para 2021? Quer dizer, há um contrassenso aí que não consegue explicar isso, na minha ótica. Então, por isso, eu pedi à comissão que fizesse também a chamada dessas pessoas para esclarecer isso aí. Aí, senhor presidente, eu quero dizer, com essas colocações, tem mais outras coisas aqui que eu não vou me alongar, porque senão vai tomar muito tempo. Eu gostaria de dizer que, como relator da Comissão de Finanças, eu me abstenho à votação desse projeto, já estou até antecipando meu voto, em função dessas considerações, de não ter, por lado do propositor do projeto, explicações com relação aos apontamentos que fiz. Muito obrigado. Continua em discussão. Vou pedir ao vereador Renato para ocupar a presidência. Eu gostaria de fazer um esclarecimento a respeito desses questionamentos levantados pelo vereador Antônio Raimundo Santi. Muito bem. Na condição de presidente da Comissão de Finanças, eu gostaria de dar algumas explicações aos senhores vereadores, a vereadora Mônica, a respeito dessas indagações que o vereador aponta, que ele teria feito no parecer, e, de fato, apontou, se não salvo engano, eram seis itens. No entanto, a análise da comissão, que no caso foi conjunta, inclusive, com a Comissão de Constituição, foi que, no parecer, o vereador não deixou explícita as suas indagações. O vereador apontou 6 fatos no seu parecer.
o fato de que, por exemplo, havia previsão de 600, não sei quantas vagas. Isso é um fato, está lá. Não estava explícito o questionamento em cima disso. No outro item, a mesma coisa, o mesmo princípio, apresentação de fatos. E o vereador estava ausente na reunião da comissão para que pudesse dar um maior esclarecimento. Tendo em vista que o parecer, inclusive, emitido pelo senhor vereador Antônio Raimundo Santi, era favorável, apenas apontava como sugestão que se envidássemos esforços para tentar dirimir algumas dúvidas que não estavam claras, as comissões conjuntas decidiram, então, não acatar a sugestão dada pelo relator. Essa foi a situação. Então, nós estamos falando de algo regimental. A comissão reunida para esse fim, de apreciação do parecer e votação do parecer, votou por unanimidade a aprovação do parecer que era favorável e a rejeição da sugestão do vereador. De forma que nós estamos aqui nesse momento para votar, tendo cumprido todo o trâmite legal para a tramitação desse projeto. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de ler. Senhores vereadores, a comissão é soberana, ela decide, né? A comissão é soberana. Mas eu gostaria de dizer, o vereador apontou que eu sugeri, está escrito aqui no meu relatório. Recomendamos à Comissão de Finanças manter entendimentos juntos aos setores responsáveis pela elaboração do projeto de lei na gestão municipal para a realização de uma reunião conjunta a fim de dirimir dúvidas a respeito dos pontos acima levantados. Esse foi o meu parecer. Recomendação, não foi sugestão. A segunda, voto do relator. Do exposto, salvo melhor análise, com a obtenção dos esclarecimentos necessários ou efetuar alterações no projeto de lei sobre os pontos mencionados, entendemos que a presente propositura estará de acordo com as normas orçamentárias financeiras vigentes, não existindo óbice para o seu trâmite conforme o processo legislativo da Casa. É o que temos de parecer. Esse foi o parecer do relator. Muito obrigado. Continue em discussão. Vereador Zambrano. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente em exercício, Carlos Molina, vereadora Mônica, demais colegas. Eu entendo realmente as colocações do vereador Santi, quando ele diz que isso muitas vezes não transita nessa casa de maneira adequada. É impressionante como isso caminha de maneira a prejudicar realmente essas averiguações, essas avaliações. Não comungo com as falas do vereador Carlos Molina, quando ele diz que houve a recomendação, a sugestão de entendimento de convite de entes do Executivo para esclarecimentos. Ele foi feito e foi dado à comissão realmente a definição. Também comungo com o vereador Carlos Molina, que a partir do momento que a comissão delibera ao interesse destes representantes, que não é necessário isso, então chama para si a responsabilidade de dizer não, eu não preciso que o Executivo venha esclarecer, mas o relator da comissão deixou claro a recomendação para esclarecimentos. Essa casa, e muitas vezes, utiliza do regimento interno de maneira realmente a interesses de grupos e, muitas vezes, quando não há tal interesse, ou interesse de grupos, coloca o regimento debaixo do braço e diz que há uma situação dúbia. Não há clareza no nosso regimento e que o regimento precisa ser mudado. De qualquer maneira, deixo claro aqui também meu posicionamento em relação a essas condições desse trâmite na casa desse projeto de lei, que deveria ser melhor cuidado realmente. E que as comissões poderiam, sim, se houvesse interesse, ouvir um pouco mais do Executivo, retirar as dúvidas que foram colocadas pelo relator da comissão. Muito obrigado, senhor presidente. Alguém mais? Vereador Kleber Davi.
Obrigado, presidente do exercício, Carlos Molina. Bom dia a todos, vereadores, vereadora Mônica. Eu acho que, entendo, né, não acho, entendo, que quando foi preparado esse material para a Câmara, foi protocolado dia 7 de maio, e talvez a confecção tenha ocorrido logo após os impactos do Covid-19, não tenham levado em consideração essa queda brutal que nós vamos ter de arrecadação do município. Então, eu entendo que as comissões deveriam acatar as sugestões do relator e trazer, sim, o pessoal ligado à área de planejamento, à área financeira do Executivo, para tentar justificar para nós essas incongruências que a gente vê entre uma queda de arrecadação e um aumento de receita financeira, que passa a ser uma incoerência muito grande, e outros fatos citados na relatoria, né? Então, acho que essa preocupação deveria ter sido observada pelas comissões, para que nós, vereadores, tivéssemos maior segurança para votar. Eu me sinto com uma falta de informação muito grande por esses fatos citados. Acho que o momento é um momento de mudança contínua. A cada dia nós vemos uma novidade, principalmente na área econômica do país e do município, né? E é tão certo que o município vai ter uma queda de receita muito grande, um desembolso muito grande, não vejo motivo para novas contratações, é um período de grande preocupação para todos nós, então eu realmente também não me sinto à vontade para aprovar esse projeto. Alguém mais? Vereador Marcos Pereira de Paula. Presidente, muito obrigado. Eu só gostaria de estar endossando aqui, aliás, eu gostaria de dirigir isso a todos os meus colegas vereadores presentes, da importância de cada membro, de cada vereador estar presente na reunião de comissão. A ausência de vereadores, e eu tenho notado isso depois que voltei para casa aqui, ela muitas vezes dificulta nós termos uma visão do que se espera, né, ou do que essa pessoa quer nos passar, para que nós possamos discutir de uma forma assim um pouco mais inteligente e até mesmo, né, em poder entender a colocação dos companheiros. Acredito que, neste caso aqui, eu estava presente. Quando se fala que descartou, nós paramos aqui, ainda fomos falar com o jurídico, né, para ver a situação. Então, acho que não é uma palavra correta, descartou, nós tínhamos que dar uma posição. E também, com relação, como é que eu vou dizer aqui? Como é para 3 comissões estarem discutindo, né, e já se vinha fazendo essas adequações, nós tínhamos que ter votado. Então, eu coloco isso aqui, eu acredito que o vereador Raimundo Santi, ele coloca essa situação, né, de descartou, nós não descartamos, não. Tá bom, vimos isso, até falamos, se o senhor olhar lá na gravação, a gente coloca justamente a questão de estar propondo emenda, alguma coisa, ou alguma mudança nesse sentido aí. Tá? Então, eu queria deixar colocado isso, presidente, aliás, fazendo esse apelo aí aos companheiros vereadores, da importância de estar presente na comissão, porque eu tenho notado, depois que eu voltei a essa casa, e realmente da ausência de muitos, e se faz necessário isso. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra nesse momento? Não havendo, nós vamos colocar em votação. Antes, uma correção. Na ordem do dia, nós temos um equívoco. Na verdade, esse projeto vai passar em primeiro turno de discussão e votação simbólica, tá certo? O quórum é maioria simples. Assim sendo, eu coloco em votação o projeto de lei 4465, de autoria do prefeito, com o resultado da votação das emendas, o projeto que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do município de Itajubá, para o exercício de 2021 e da outras providências. Em votação, os favoráveis permaneçam como se encontram. Registrando votos contrários, então, do vereador Kleber Davi e vereador Jorge Andrade, e as abstenções do vereador Zambrana e do vereador Santi. Com voto nominal do vereador Zé Pequeno. Zé Pequeno se encontra em sistema de deliberação remota, mas
desde o início acho que teve algum problema e está ausente. Contabilizando. Contabilizamos 9 votos favoráveis, 2 contrários e 2 abstenções, os demais estão ausentes. Portanto, projeto de lei 4465, LDO, aprovado, conforme a contabilização já citada. Passamos, portanto, para o último item da pauta dessa primeira reunião extraordinária, que é o projeto de lei 4454, de autoria do vereador Renato de Moraes, já com o resultado da votação da emenda. Com a palavra o autor. Mais uma vez eu quero cumprimentar a todos, muito bom dia, aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais. Eu já tive a oportunidade de apresentar esse projeto numa sessão ordinária anterior e na ocasião, na discussão, foi levantado pela dúvida de alguns colegas o uso do termo força maior. Como eu já disse na minha defesa aqui anterior, quando discutimos a emenda, o termo força maior e caso fortuito são instrumentos utilizados de forma pacífica no universo jurídico, mas ainda assim o plenário, que é soberano, decidiu pela sua retirada. Portanto, agora eu apresento esse projeto, somente para um entendimento daqueles que nos acompanham. O projeto traz a possibilidade da substituição provisória, a substituição temporária de veículos que estão cadastrados para prestarem o serviço de transporte agenciado por plataformas digitais, por aplicativos. A proposta traz a mesma redação da Lei 2919, que é a lei do táxi, que já foi aprovada aqui por esse plenário, para possibilitar que esse profissional, que este trabalhador, em situações agora previstas na lei, possa substituir o seu veículo temporariamente sob a anuência do Poder Executivo. Então, para que haja isonomia entre as classes, para que haja similaridade entre a prestação dos serviços, eu trago essa proposta de lei aqui e peço a aprovação dos colegas. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Em votação simbólica, os favoráveis permaneçam como se encontram. Com votação nominal do vereador Zé Pequeno. Ainda ausente, registrando voto contrário do vereador Jorge Andrade. Temos, portanto, um total de 12 votos, portanto, aprovado o projeto de lei 4454, de autoria do vereador Renato de Moraes. Assim, não havendo mais nada a tratar, agradecendo a Deus e a presença de todos, declaro encerrados os trabalhos dessa primeira reunião extraordinária. Senhores vereadores, já passamos do tempo previsto, podemos já dar início à segunda reunião extraordinária, correto? Em nome do povo de Itajubá, invocando a proteção de Deus, havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos da segunda reunião extraordinária do dia de hoje, 15 de julho de 2020. Peço o auxílio do secretário para a chamada dos vereadores. Chamada da segunda reunião extraordinária, vereador Antônio Raimundo Santi. Vereador Carlos Molina. Presente. Vereador Kleber Davi. Presente. Vereador Dr. Kenner Maia. Vereador Fabrício Machado. Vereador Joel Carlos de Almeida. Presente. Vereador Jorjão da Saúde. Vereador Marcelo Kraus. Vereadora Mônica Chaves. Vereador Renato Moraes, presente. Vereador Ricardo Zambrana. Vereador Sargento Pereira. Presente. Vereador Sebastião Silvestre. Vereador Vladimir Bananeiro. Presente. Vereador Zé Maria Bão. Presente.
Vereador Zé Pequeno. Vereador Wilson do Povo. Presente. Muito bem, apenas registrando, já foi lido na primeira reunião extraordinária a justificativa do vereador Kenner Maia, por estar ausente. O vereador Sebastião Silvestre também está em viagem. E assim sendo, nós partimos para a ordem do dia, que tem um único item em pauta, que é o segundo turno de discussão e votação. Creio que aqui também há um equívoco, né? Também votação simbólica, por maioria simples, do mesmo projeto que nós aprovamos anteriormente na primeira reunião. Projeto de Lei 4465, que trata das diretrizes orçamentárias. Com a palavra, então, vereador Renato de Moraes. Não? O projeto está em discussão. Coloco, então, em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram. Registrando, então, os votos contrários do vereador Kleber Davi, vereador Jorge Andrade, e abstenções do vereador Zambrana e vereador Santi. Nove votos favoráveis, 2 contrários e 2 abstenções. O projeto de lei 4465 está, portanto, aprovado. Antes de encerrarmos, queria apenas lembrar aos senhores vereadores da importante reunião que temos amanhã, de reunião de comissão de saúde, não é isso? É hoje, desculpe. Hoje, às 13 horas. A presença de todos, então, é importante. A pauta da reunião da Comissão de Saúde é trabalhar as questões relacionadas às ações da Secretaria de Saúde do município em relação ao enfrentamento da pandemia. Tá certo? Então, às 13 horas, os senhores e a senhora vereadora Mônica, podendo, são muito bem-vindos. Não havendo mais nada a tratar, agradecendo a Deus e a presença de todos, declaro encerrados os trabalhos dessa segunda reunião extraordinária.